Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma transmissão da Associação Espírita Caminho da Luz, de Cássia, Minas Gerais, transmitindo ao vivo nesta segunda-feira, dia 21 de setembro de 2020, hoje recebendo um convidado muito querido, nosso companheiro Edson Assunção, de São Sebastião do Paraíso, contando também mais uma vez com a música, com o nosso irmão José Carlos. Então, desde já, a gente agradece a cada um de vocês, tanto você que está assistindo ao vivo agora, e você que vai assistir a qualquer dia, a qualquer hora, que seja um momento de reflexão, que seja um momento de falar de coisas importantes para as vidas de todos nós, à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho de Jesus, este mês falando sobre as nossas famílias. Então, eu queria te convidar agora, onde quer que você esteja nesse instante, para dedicar um instante para conectar seu coração, sua mente com o nosso Criador. Buscar, através dessa força tão poderosa da prece, essa união, essa ligação tão necessária em todos os momentos da nossa vida. Despertar em nós a nossa luz interior, para que ela brilhe e se encontre com a fonte de toda a luz, que é o nosso Pai Criador. Por isso dizemos, Deus, nosso Pai, de amor e bondade, Jesus, nosso mestre, irmão maior, bondosos amigos espirituais, companheiros a nos fortalecer na caminhada. Nos dirigimos a essa essência pura de amor, buscando que as nossas almas também se banhem neste grande oceano de amor e bondade. Buscando, através dessa prece, preparar o nosso coração e a nossa mente para que a gente receba de uma forma carinhosa as mensagens, as boas sementes que virão através do nosso estudo de hoje. Que estejamos em conexão também com aqueles que estão aqui perto de nós, do mesmo jeito que pedimos a conexão com os bons espíritos, também queremos estar conectados com os nossos familiares, com os nossos irmãos de caminhada, desejando então para todos nós a formação de uma grande corrente do bem, que seja consoladora, transformadora, pacificadora para todos nós. Que Jesus nos abençoe e, em nome do nosso querido Mestre, damos início ao nosso estudo de hoje. Que assim seja. Então, desde já, a gente já vai saudando os nossos amigos, né, que deixam aqui o seu boa noite. Nossa amiga Nívia, nossa amiga Sandra Arantes, Luísa Nalim, e todos que forem chegando são muito bem-vindos. Deixem seus alôs, suas mensagens, suas perguntas, por que não? Podem interagir com o nosso querido Edson. Mande pergunta, mande comentário sobre o que ele for falando, e a gente pode fazer um bate-papo extremamente interativo e proveitoso para todos nós. Como a gente sempre faz no início dos nossos estudos, a gente chama o José Carlos primeiro, porque ele vem cantar para nós, ele vem trazer, através dessa força da música, né, com uma mensagem inspiradora, uma abertura para os nossos corações, também nos preparando de forma muito efetiva para um estudo muito proveitoso desta noite. Então, esta noite. José Carlos, boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Olha, isso aí, meu amigo. Olha, fique à vontade, cante pra gente, viu? Queremos te ouvir. Ok, vamos lá. Como estiveres, Deus guarde. Como penses, Deus te use. Onde te encontres, Deus te ilumine. Com quem estejas, Deus te guie. E no que fizeres, Deus te ampare. Em todos os teus passos, Deus
te abençoe. Como estiveres, Deus te guarde. Como penses, Deus te use. Onde te encontres, Deus te ilumine. Com quem estejas, Deus te guie. No que fizeres, Deus te ampare. Em todos os teus passos, Deus te abençoe. E no que fizeres, Deus te ampare. Em todos os teus passos, Deus te abençoe. Zé Carlos, então muito obrigado aí pela sua participação inicial, essa música que também é uma prece, né? Contando com essa bênção de Deus para as nossas vidas. E fique com a gente para você voltar no final, tá bom? Ok. Tá joia. Bom, então assim, meus queridos irmãos, nós estamos começando agora o nosso estudo de hoje com esse convidado muito querido, Edson Assunção, de São Sebastião do Paraíso, que já é um amigo aqui da nossa casa, está sempre presente conosco, e agora no ambiente virtual também. Então, já quero chamá-lo aqui para falar com a gente. Edson, boa noite, seja bem-vindo, viu? Boa noite, Sérgio. É sempre um prazer poder participar com vocês. E como você disse, agora num ambiente virtual, mas não deixa de ser uma presença e com certeza as nossas energias e vibrações também estão entrelaçadas de alguma forma. Oh, com certeza, meu amigo. E como a gente estava conversando, né, nós estamos realizando agora, Edson, o nosso 17º mês da família, que é um mês assim que a nossa casa, por todo esse tempo, se dedica a falar desse tema tão importante, né, que nos ajudar a compreender essa caminhada nossa junto com as pessoas que fazem parte dessa nossa história. E eu tenho certeza que hoje você vai também nos ajudar trazendo um foco importante. Então, eu quero já te passar a palavra, fique à vontade para você falar para a gente sobre a que família você pertence. Nós pertencemos, né? Edson, fique à vontade, viu? A palavra é sua. Mais uma vez, muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Zé Carlos, pela música. Como o Sérgio disse, a música é realmente uma prece. E principalmente quando a gente quer e precisa entrar em sintonia com Deus, nada melhor do que ouvir uma prece ou uma canção dessas que exatamente nos proporciona esta certeza de que Deus está realmente em todos os momentos, em todos os lugares conosco. É uma pena que boa parte da humanidade ainda não despertou para exatamente essa necessidade de nós vincularmos muito mais a Deus do que nos vincularmos às pessoas, aos outros, à sociedade a qual pertencemos ou até mesmo ao nosso planeta. Infelizmente, nós ainda não conseguimos identificar, como o salmista nos diz, que o Senhor é meu pastor e não me faltará. Nós nos vinculamos muito mais ao Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou seja, eu só vou até Ele quando algo estiver me faltando para que Ele me proporcione, já que no passado foi exatamente isso que me disseram. Então, a gente precisa desenvolver uma capacidade melhor de nos relacionarmos com o nosso Criador. Por isso, parabéns, Zé Carlos, pela música, pela canção que você escolheu para iniciarmos o nosso bate-papo, iniciarmos a nossa conversa, iniciarmos as nossas reflexões. Eu queria deixar aqui também o nosso boa noite a todas as pessoas que estão aí
participando conosco, e como disse o Sérgio, muitos participando ao vivo, outros vão acompanhar ou vão nos assistir ou vão nos ouvir depois, mas o importante são exatamente as reflexões que cada um fará sobre este tema tão importante que é a família. E eu percebi aqui muitas pessoas que foram entrando, pessoas que fazem parte da nossa família, da Aliança Municipal Espírita de São Sebastião do Paraíso, que a partir do momento que nós criamos com essa pandemia um grupo de leitura / estudo das obras básicas, tem nos acompanhado. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos vocês pela participação e aos nossos companheiros aí de Cássia e de toda a região que também nos acompanham nas reflexões desta noite e, sobretudo, nas reflexões deste mês. Como disse o Sérgio, é o 17º ano em que eles dedicam um mês para refletir sobre a família. E a gente, quando vai falar sobre família, quando nós vamos refletir sobre um tema tão importante, como todos vocês já sabem, né? Que a família é a célula máter da sociedade. É uma frase interessante, importante, que todos nós sabemos e, sobretudo, que aprendemos nos ambientes escolares. E conversando com o Sérgio exatamente sobre o tema, como é que a gente vai falar, o que a gente poderia abordar, como que cada palestrante vai trabalhar a sua participação e colaboração para o mês da família, surgiu exatamente esse título ou esse tema para nós refletirmos hoje. Eu falo reflexão porque não vou aqui trazer absolutamente nada, nenhuma informação nova para vocês que vocês já não saibam. Mas é apenas um momento onde nós utilizaremos para fazermos as nossas reflexões. Nós vamos refletir em cima daquilo que nós já sabemos. E nós vamos tentar ampliar as nossas reflexões para os nossos relacionamentos. Porque falar de família é falar de relacionamentos. E não tem como nós falarmos de relacionamentos se nós também não falarmos de nós mesmos. Por isso, as reflexões de hoje girarão em torno exatamente disso. E a pergunta, tema, é essa: a qual família você pertence? Então, vocês já pararam para pensar nisso? Se eu perguntar para algumas pessoas, como eu já tive essa curiosidade de perguntar, aí alguns vão dizer assim, eu pertenço à família Silva, eu pertenço à família Nogueira, eu pertenço à família Oliveira. E aí as pessoas vão exatamente identificando, sobretudo, a sua família consanguínea. É interessante, com certeza, faz parte de, sobretudo, neste mundo em que vivemos, nos identificarmos e nos relacionarmos, em primeira mão, com os nossos familiares consanguíneos. Mas vai ficar exatamente aquela dúvida também que o próprio Cristo trouxe e que, de uma certa forma, gera uma polêmica e que o próprio Kardec trabalhou com isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no honrar vosso pai e vossa mãe, extraindo do Evangelho de Mateus, no capítulo 12, onde Jesus faz o seguinte questionamento: quem é meu pai? Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Onde, diretamente, já posso dizer, Kardec fez e trouxe como título deste tema parentesco espiritual e parentesco corporal. Porque Jesus lançou essas balizas de uma parentela diferente, para que nós pensássemos e refletíssemos, e, sobretudo, não nos desvinculássemos da nossa família consanguínea. Então, de novo, a pergunta: a que família ou a qual família você pertence? Como eu disse, primeiramente, nós precisamos partir daqueles princípios que é basilar na nossa doutrina, que está constando lá nas questões 919 e 919A do Livro dos Espíritos. Conheça-te a ti mesmo. Porque para nós identificarmos a qual família nós pertencemos, nós temos que nos conhecer. E eu pergunto,
Nós já nos conhecemos? Nós sabemos quem somos? Nós já conseguimos identificar hoje até umas respostas ou umas perguntas básicas dentro da própria filosofia? O que somos ou quem somos, de onde viemos, para onde vamos? Porque estas são respostas que irão, com certeza, nos identificar e, sobretudo, nos colocar na família a qual fazemos parte. E eu vou começar exatamente pelas exposições que o nosso querido Divaldo sempre faz, sobretudo quando ele vai estabelecer as diferenças que existem entre nós e os animais. Por quê? Porque, gente, os animais também possuem a sua família. E qual é o conceito de família para um animal? Se fossem vocês os responsáveis e tivessem que responder, analisando o reino animal, a qual família determinados animais pertencem? Veja que interessante. E é uma analogia ou até mesmo uma comparação importante para nós fazermos, sobretudo porque nós vamos analisar os animais, por exemplo, selvagens, aqueles que vivem sem a interferência ou a influência do ser humano, que, do ponto de vista moral, segundo a doutrina, estão num patamar superior aos animais. Os animais que estão na selva, os animais que vivem a sua vida sem a interferência e influência do ser humano, você pode perguntar e você mesmo vai responder a qual família eles pertencem. E cada animal, dependendo exatamente da sua ligação e do seu vínculo, você vai dizer à família que eles pertencem e eles vivem sempre em grupos, mas em grupos vinculados aos seus iguais. Com ali algumas características, a gente sabe, principalmente, alguns animais têm ali as suas crias, as crias acompanham os pais até num determinado momento, quando eles aprendem a caçar, quando eles aprendem e conseguem sobreviver sozinhos, eles já saem daquele bando e aí eles vão formar o seu próprio bando. Né? Via de regra, é assim. Mas nós temos também os outros animais, como, por exemplo, os animais de estimação. Se você perguntar para o seu animal de estimação, o seu cachorro, o seu gato, o seu papagaio, o seu periquito, a qual família eles pertencem? Eu tenho certeza que a resposta vai ser um pouquinho diferente, porque muitos de nós já tratamos os nossos animais como nossos familiares. E se você perguntar, ele já não pertence mais àquela sua família. Aliás, ele nem a conhece, ele nem vai lembrar mais. Ele pertence exclusivamente à sua família. Ele é o seu animal de estimação. Olha para vocês verem que detalhe interessante. Então, é importante nós exatamente estabelecermos algumas dessas características que diferenciam os homens dos animais. E Divaldo trabalha muito esse tema, sobretudo baseado na obra de Joana de Ângeles. Gente, as principais características que nos diferenciam dos animais são, primeiro, personalidade, segundo, identidade, terceiro, conhecimento, quarto, consciência. E Divaldo até ele não fala muito, mas diz ele que existe uma quinta, que é a individualidade, que a gente não vai nem mencionar. Mas, com essas 4 primeiras características, a gente precisa se questionar e, sobretudo, se autoconhecer. É claro que cada uma dessas daria pelo menos um espaço ou tempo de mais de hora para nós refletirmos e identificarmos as suas principais características e, sobretudo, para conhecermos essa diferença que nos distancia dos animais. A personalidade, segundo o próprio Divaldo, é a primeira delas, ou seja, seguindo o nível evolutivo
do ponto de vista moral da criatura, assim que nós saímos da animalidade, nós assumimos como principal característica que irá nos diferenciar dos animais a personalidade. E nós sabemos que a personalidade é algo muito delicado. Nós temos especialistas, aliás, nós temos faculdades, sim, disciplinas, e está aí o exemplo do nosso querido Sérgio, que estudam especificamente durante 5 anos, procurando exatamente estabelecer alguns padrões para identificar, ou pelo menos para ajudar as pessoas a conhecer a sua personalidade, a trabalhar com a sua personalidade. Então, é claro que nós não vamos fazer isso aqui em 5, 10 minutos, mas pelo menos nós podemos estabelecer essa característica, diferenciando dos animais, como uma das preponderantes para nós descobrirmos a qual família nós pertencemos. Personalidade, ou o próprio ego, nada mais é do que aquela postura que nós assumimos perante a sociedade, muitas das vezes perante a nós mesmos, e uma personalidade que vai se adequando às nossas necessidades, coisa que os animais não possuem. Até o próprio termo personalidade, do latim persona, máscara, é exatamente aquilo que os atores utilizavam para representar. E isso a gente tem uma certeza, né, muito nítida, que nós representamos provavelmente o dia inteirinho. Nós temos uma representação quando estamos sozinhos, nós temos uma representação quando estamos com as nossas famílias, com a nossa família consanguínea, nós temos uma personalidade ou uma representatividade quando nós estamos no nosso trabalho, quando nós estamos com o nosso vizinho, quando nós estamos na entidade religiosa a qual pertencemos, quando nós estamos no meio político. Olha, veja, só aqui eu já comecei a estabelecer diversas famílias ou diversas modalidades de família que nós precisaríamos abordar. Então, eu utilizo uma máscara para estar presente em cada um dos lugares. Por quê? Porque eu sinto ainda essa necessidade, pelo meu nível, pelo grau de evolução que possuo, eu preciso me fazer diferente em cada um desses lugares. E é exatamente isso que a psicologia estuda. É essa personalidade, e muitas das vezes uma personalidade que vai proporcionar a cada pessoa pensamentos distintos, e não somente pensamentos, porque os pensamentos nada mais são do que a fonte que vão gerar os comportamentos, e os comportamentos que vão consequentemente, estabelecer os vínculos familiares. Personalidade que, segundo Joana de Ângeles, nós nascemos para estruturar, ou o ego que nós temos a obrigação de estruturar desde o início da nossa trajetória, quando nós nascemos. Nós temos aquelas necessidades que nós precisamos desenvolver, necessidades básicas de sobrevivência, que é a primeira etapa ou a primeira fase neste processo de estruturação do ego ou da personalidade. E nessa primeira fase das necessidades básicas de sobrevivência, nós temos ali as necessidades de alimentação e as necessidades de segurança. Essas duas, eu posso dizer com muita tranquilidade, os animais também possuem. Já a terceira já é algo mais delicado, dentro dessa primeira fase, porque a terceira são as necessidades básicas de satisfação pessoal. Os animais já não possuem essa necessidade de satisfação pessoal. E a satisfação pessoal é uma necessidade básica que nós temos de sobrevivência. Como a gente já teve a oportunidade de falar em outros lugares, em outras exposições, e alguns com certeza já me ouviram falar sobre isso, tá? Para não ser repetitivo, nós sabemos, e a própria neurociência demonstra isso para nós, sem prazer
E aí entra a satisfação pessoal, o ser humano não sobrevive. Para se ter uma ideia, estamos também comemorando, segundo a Organização Mundial de Saúde, o mês de Setembro Amarelo. E o mês de Setembro Amarelo é exatamente um mês dedicado às campanhas de prevenção ao suicídio. E o suicídio tem como sua principal causa a depressão. E a depressão nada mais é do que a perda do prazer pela vida. Veja que coisa interessante, lógico, também sem aprofundarmos. Então, o ser humano, ele tem como característica que diferencia dos animais, primeiro delas, a personalidade. E a personalidade, ela se subdivide em 3 fases. A primeira fase são as necessidades básicas de sobrevivência. Necessidades básicas de sobrevivência, alimentação e segurança, que os animais também possuem. Eles querem segurança, tanto é que eles atacam. E quando que eles atacam? Quando eles se sentem ameaçados. Eles precisam se alimentar para manter-se vivos. Agora, a satisfação pessoal já diferencia, ou já é algo, um fator diferenciador. Mas vejam, a personalidade, ou a necessidade de estruturação da personalidade, como primeira característica que nos diferencia dos animais, ela não para por aí. Ela tem uma segunda etapa. E esta segunda etapa, conhecida como um processo de individuação, ela possui também as suas fases. Quais são? Autoestima, pertencimento e autorrealização. Bom, se os animais só têm a alimentação e as necessidades básicas de segurança, o ser humano já tem a satisfação pessoal e aí depois, no patamar seguinte, ele já sente essa necessidade da autoestima, do pertencimento e da autorrealização. Com certeza, os animais passam longe disso. Mas o grande problema da humanidade, como, de novo, muitos já me ouviram falar sobre isso e não vou me alongar, infelizmente, grande parte da humanidade terrestre, ela está paralisada nessas necessidades básicas de sobrevivência. Ou seja, o ser humano encontra-se neste planeta para sobreviver. Ele não consegue ultrapassar o patamar da satisfação pessoal. Basta nós olharmos a sociedade em que vivemos e nós vamos identificar, inclusive quando falarmos da segunda característica que nos diferencia dos animais, a identidade, onde nós vamos colocar a família, vocês vão perceber isso que nós estamos falando agora. Então, paramos por aí. Lógico, se nós paramos por aí, a autoestima vai ser difícil. Ou poucas pessoas hoje na sociedade buscam esta autoestima. Elas estão paralisadas. Ah, não importa, se eu estou me satisfazendo pessoalmente, para que eu preciso de autoestima? Você vai precisar da autoestima, porque lá na frente, mesmo diante de toda a satisfação que você tiver, se você não conseguir se amar, você não vai conseguir se relacionar. E se você não conseguir se relacionar, a pergunta que nós fazemos e que é tema da nossa reflexão, ela vai ficar no vazio. A qual família você pertence? É o amor, é o relacionamento que vai nos identificar com os nossos familiares, com os nossos iguais. E a autoestima é que vai proporcionar a nós esse auto-amor. Veja, quando Jesus disse a frase, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, ele queria exatamente estabelecer essa necessidade de nós buscarmos a autoestima. Veja, há 2000 anos atrás, Jesus já identificou, nesse processo de estruturação do ego ou da personalidade, essa necessidade de nós buscarmos o auto-amor. Então, a autoestima é uma das, podemos dizer, um dos caminhos ou um dos degraus para nós atingirmos esse amor e, sobretudo, o amor a nós mesmos. O amor como um sentimento, não o amor da forma vulgar como nós conhecemos, porque o amor da forma vulgar como nós conhecemos, como diz Lázaro
lá no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a lei do amor, ele está muito mais vinculado à satisfação pessoal, que é uma necessidade de sobrevivência, e não de individuação. Depois, nós falamos que, após a autoestima, vem a necessidade, nesse processo de individuação, na segunda etapa da estruturação da personalidade, ou do ego, o pertencimento. Gente, e o pertencimento, ele já começa a nos colocar, ele, nesse processo, como diz Divaldo, de evolução, de progresso, como primeira característica que me diferencia dos animais, que está justamente a personalidade. Depois que eu supero as necessidades básicas de sobrevivência, que eu vou buscar a individuação, eu já vou entrar nessa segunda fase, ou na segunda característica que me diferencia dos animais, o pertencimento. Para que eu tenha esse senso de pertencimento, eu tenho que me individuar, eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber das minhas capacidades, das minhas potencialidades, eu tenho que saber o que eu vou doar para o agrupamento que eu faço parte, e eu tenho que saber o que esse agrupamento pode também, em contrapartida, colaborar e contribuir para a minha evolução. O pertencimento é nada mais, nada menos do que esta análise. Eu pertenço a uma sociedade, eu pertenço a uma família, e se eu pertenço a essa família, a minha função individual nessa família é contribuir para a evolução da família e deixar que a família contribua para o meu crescimento e a minha evolução. E isso é um processo de estruturação da personalidade, que é a primeira característica, né? Não chegamos na segunda, mas ela já é um passo para a segunda. E aí, eu já vou até saltar, para a gente não demorar muito nessas questões da personalidade. Depois vem a autorrealização, né? Depois que você consegue se enxergar, que você consegue se amar, que você consegue identificar a sua parcela de contribuição na família que você pertence, na sociedade, e também, reciprocamente, receber todo este auxílio, você vai se autorrealizar. Ou seja, nós vamos conseguir fazer com que todos que estão vinculados, porque fazemos parte de uma corrente, somos um elo de uma corrente, a gente vai perceber que todos estão crescendo, todos estão evoluindo e todos estão atingindo o seu objetivo. E aí, depois da autorrealização, vem a terceira etapa no processo de estruturação da personalidade, que nada mais é do que as nossas necessidades transcendentes. Ou seja, é quando o eu divino começa a falar mais alto, quando o eu divino começa a superar o próprio eu humano. Necessidades transcendentes. Eu consigo perceber que aí sim, depois que eu me amo, que eu me identifiquei neste amor e que eu tenho esse relacionamento, eu vou expandir esse amor para os outros. Eu vou sentir essa necessidade de amar aos outros. E isso aí é o início da função transcendente. Tá vendo? Isso é a primeira etapa. Veja como que, analisando de um prisma evolução moral da nossa sociedade, como nós estamos ainda um pouco atrasados. Por quê? Porque, segundo Joana de Anjos, nós estamos há mais ou menos uns 10.000 anos trabalhando da forma racional, como seres inteligentes. E até hoje nós não aprendemos. Nós temos a psicologia, por exemplo, é uma disciplina nova. Eu gosto até de dizer que quem inaugurou na sociedade a questão da psicologia, nós temos, assim, as primeiras escolas que surgiram por volta de 1880, por aí, 1870, as primeiras escolas lá na Europa. Mas eu gosto de dizer e citar Allan Kardec. Com a Revista Espírita de 1858, ele, inclusive, inaugura, ele coloca lá o título, Jornal de Estudos Psicológicos. E, nesse tempo todo, cerca de 160 e poucos anos, nós ainda não conseguimos identificar este processo de estruturação da nossa personalidade e, automaticamente, nós não nos autoconhecemos. Bom, se essa é a primeira característica, nós temos que falar das outras. A segunda característica que nos diferencia dos animais
é justamente a identidade. E o próprio Divaldo, quando ele fala sobre ela, ele diz que nós também a conhecemos como sintonia. Talvez aí esteja o grande cerne das nossas reflexões desta noite. Só para falar, porque nós não vamos conseguir falar sobre tudo, é claro, como eu disse para vocês, é uma pequena reflexão, mas depois da identidade, nós temos ainda, para nos diferenciar dos animais, veja, é uma escala evolutiva, tá? Personalidade, identidade, aí depois vem o conhecimento, porque os animais não possuem conhecimento, eles não têm como raciocinar, eles não têm inteligência exatamente para fazer esse processo, como Kardec muito bem explica lá no livro A Gênese, o instinto e a inteligência, um texto fantástico. Eles não têm como adquirir ainda conhecimento. E depois que você adquire conhecimento, vem a fase da consciência. Tá? A consciência também é algo um pouco mais profundo e nós poderíamos também debater muito sobre ela e, sobretudo, o que a humanidade hoje, ou pelo menos o que os estudiosos trazem para nós, que boa parte da humanidade ela está inserida num nível de consciência de sono profundo ou de sono sem sonhos. Por que sono sem sonhos? Porque nós estamos muito mais próximos dos animais do que dos anjos. Nós, por exemplo, como nós dissemos aqui, estamos, a grande maioria da humanidade, vivendo apenas e tão somente as necessidades básicas de sobrevivência. Esbarramos na satisfação pessoal e não estamos querendo sair dessa satisfação pessoal. Com isso, nós nos mantemos bem mais próximos dos animais. Se nós nos mantemos mais próximos dos animais, como é que nós vamos ter um nível de consciência, de sono, pelo menos com algum sonho? Os animais não sonham. Ainda não. Então, nós precisamos sair do nível de consciência de sono sem sonhos, pelo menos para o nível de consciência de sono com sonhos. Ou seja, já começar a vislumbrar um horizonte. E aí depois a gente vai para o nível de consciência de sono desperto, nível de consciência crística e por aí afora. Não vamos entrar nesses detalhes, porque tem alguns que classificam em 4 níveis, tem outros que falam em 5 níveis, já tem outros que falam em 7 níveis de consciência, tá? Então, a gente não vai deter nisso. Eu só estou citando, por quê? Porque a gente vai, agora, por alguns minutos, refletir sobre exatamente essa segunda característica que nos diferencia dos animais, que é a identidade. Bom, gente, como nós dissemos, os animais têm ou possuem a sua forma de viver. Eles vivem ali com seus bandos, com as suas características. O ser humano também tem as suas características. Inclusive, o ser humano tem as suas características animalizadas. Nós passamos por esse processo evolutivo. Por isso a gente falou, estamos muito mais próximos dos animais do que dos homens, porque ainda trazemos muito latente em nós essas qualidades ou características dos animais. Por isso que a gente vive ali no primeiro nível ou na primeira fase das necessidades básicas de sobrevivência. Bom, como animais que somos, nós vamos nos identificando ou nós vamos nos sintonizando de acordo com as nossas próprias necessidades e, sobretudo, de acordo com as nossas necessidades básicas de satisfação pessoal. Nós não nos agrupamos por necessidades básicas de alimentação. Não. Nós não nos agrupamos por necessidade básica de segurança. Também não. Nós nos agrupamos muito mais hoje, a nível de sintonia, tá? Quero deixar bem claro, pelas necessidades básicas de satisfação pessoal. Explico. A qual família você pertence? Eu fiz essa pergunta no início, durante a exposição eu cheguei a fazer, e agora eu estou fazendo de novo, para que ao final, mais uma vez, vocês consigam bolar dentro de si uma resposta. A qual família vocês pertencem? Bom, analisemos primeiramente a família corporal. Por que você nasceu como filho do seu pai, da sua mãe?
ainda que seu pai e sua mãe não estejam morando juntos, que você tenha um padrasto ou uma madrasta, mas primeiro você veio deste vínculo biológico. O porquê que isso aconteceu? Foi por um acaso? Vocês acreditam no acaso? Foi um acidente de percurso? Ah, não, eu só precisava nascer, então eu precisava de um homem, de uma mulher, de uma relação, e dessa relação eu vim. Não. Teve um homem, teve uma mulher e teve uma relação. O porquê dessa relação? Qual é o vínculo que existia primeiramente entre os dois e depois com você que nasceu dessa relação? Muitos de nós não paramos para pensar, mas eu tenho certeza que por estarmos ligados ou por termos a necessidade de nos relacionarmos, uma explicação existe. E também vou só citar, porque demandaria muito mais tempo para refletirmos. Mas as uniões que existem, como nos diz Martins Peralva, salvo engano, no capítulo 18 do livro que ele trata sobre mediunidade, ele vai falar para nós, por exemplo, de famílias provacionais. Ele vai falar para nós de famílias que se unem pela sintonia. Ele vai falar para nós de famílias que se unem com missões distintas. Então, ele vai trazer 4, 5 tipos de famílias que nós não vamos abordar aqui agora. Tá? Só o vínculo inicial da união. Mas existia um vínculo. E esse vínculo, muitos de nós não questionamos qual é. Talvez num estudo ou numa terapia aprofundada de constelação familiar, às vezes vocês encontram essa resposta. Também não vou. É outro tema muito interessante, mas nós não vamos tratar aqui constelação familiar. Mas teve um vínculo? Teve. Este é um vínculo, muitas das vezes, biológico, ou nós o analisamos ou avaliamos apenas e tão somente sob o prisma biológico. Mas existe, com certeza, um vínculo, no mínimo, espiritual por trás disso. Só que, infelizmente, muitos de nós não sabemos. Mas tudo bem, você veio, saiu deste vínculo, nasceu deste relacionamento e você está se relacionando com a sua família biológica. E nós perguntamos, como é o seu relacionamento com essa família? Porque eu tenho certeza que muitos de vocês, assim como nós, todos nós, eu falo por mim, também tivemos a nossa crise, sobretudo na adolescência, né? Quem não teve aquela vontade de, nossa, com 18 anos eu quero sair de casa, estou doidinho de fazer 18 anos para sair de casa. Parece que essa família não me pertence, todo mundo é diferente, ninguém me entende. Ah, quando o pai ou a mãe chamava atenção, ou quando, né, às vezes vinha até uma surra, que no passado era até mais comum, né, algo mais simples, até como forma de educação, nós nos revoltávamos e queríamos sair de casa, falando que a gente não pertencia àquela família, que a gente não tinha pedido para nascer. E aí eu pergunto, será que realmente não existia vínculo nenhum que nos unia àquelas pessoas? Será que cada um de nós hoje, analisando as nossas próprias características, analisando os nossos vícios e, sobretudo, as nossas paixões, ou, entre parênteses, as nossas necessidades de satisfação pessoal, será que não existe nenhum tipo de sintonia ou de identidade entre nós? Estou falando do vínculo biológico. Por quê? Porque o vínculo biológico, na grande maioria das vezes, na atual existência, a gente não consegue estabelecer. Por quê? Porque isso foi um planejamento, principalmente partindo do plano espiritual. Então, quando nós viemos, nós escolhemos, mas quando aqui chegamos muitas das vezes sem a opção de escolha. Ou depois de já termos escolhido, talvez seja a melhor colocação. Então, é a essa família que você pertence? Você já parou para pensar e analisar isso? E aí, é claro, aqueles que são pais, que são avós, a gente joga um outro questionamento.
vocês já pararam para pensar no vínculo que justamente procura unir vocês com seus filhos, com seus netos, com seus genros, com as suas noras? Porque existe um vínculo. Será que já não está passando da hora de nós pensarmos e analisarmos e avaliarmos qual é essa identidade, essa sintonia, procurando exatamente sermos diferentes dos animais? Porque os animais cresceu, já está independente, pode procurar a sua vida e deixa eu... Não, nós temos um vínculo, nós temos uma necessidade de nos relacionarmos, nós temos um amor para ser trabalhado dentro de nós e, sobretudo, nos nossos relacionamentos. E esta família que nós fazemos parte, olha o pertencimento, ela é importante para nós. Nós temos que contribuir para o seu crescimento e evolução e, automaticamente, eles também precisam contribuir para o nosso crescimento e a nossa evolução. E é essa família que você pertence, o que você tem a dizer para você mesmo sobre ela. Imagine se você estivesse, nesse instante, se preparando para retornar à pátria espiritual. Como que você relacionaria, se você precisasse escrever, como foram seus relacionamentos com essa família corporal? Se deram bem? Conseguiram resolver todos os problemas? Se relacionam também de uma forma humanizada? Reflitam. E aí depois a gente parte para os outros tipos de família. Essas famílias que agora nós temos a opção de escolher. Escolher agora encarnados e conscientes. Porque essa família que nós vamos escolher agora, elas se formam principalmente pela nossa sintonia. Tudo bem, algumas pela nossa própria necessidade, mas é uma necessidade que, se nós formos analisar lá no fundo, é uma necessidade que está vinculada à nossa sintonia, ou à nossa vibração. Eu poderia primeiro dizer que, neste contexto todo que nós vamos entrar a partir de agora, nós vamos adentrar naquilo que Kardec chama e que o próprio Cristo disse da família espiritual, ou aquela família que se une por vínculos espirituais, ou aquela família que se une por sintonia de sensações e emoções. A primeira, corporal. A segunda, espiritual. E essa espiritual se subdivide. Ah, sim, nós temos diversas famílias às quais pertencemos e cada uma delas com características diferentes. Mas o que eu gostaria, sobretudo, para vocês, já, como nós estamos já caminhando para o final, eu gostaria que, durante esses comentários, vocês já avaliassem qual é dessas famílias a mais importante, qual é a mais marcante, qual é aquela que tem a característica que você, se precisasse eleger, elegeria como uma das suas principais características. Disse Jesus: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então vamos lá. A sua família espiritual do bairro onde você mora. Podemos começar por aí. Você está no lugar certo? No lugar correto? Seus vizinhos não te incomodam? São pessoas ótimas, pessoas boas? Ou você está justamente num determinado lugar que você não gostaria de estar? Pelas características do lugar, pelas qualidades das pessoas, mas você escolheu estar ali. Ah, não, mas eu não escolhi. E eu nasci ali, infelizmente, não tive condições de comprar uma casa em outro lugar. Não. Você tem escolhas. E as escolhas quem faz é você. Você, muitas das vezes, não consegue se desvincular. Mas não consegue desvincular por quê? Porque existe algo além te prendendo ali. Por quê? Porque a sua família espiritual está ali. O Chico não dizia isso? Nós nascemos na família correta, nós temos um emprego ideal, na cidade adequada, tudo de acordo com as nossas necessidades. Só que a gente não para pensar nisso.
E uma coisa eu gosto sempre de dizer quando toco nesse assunto. Gente, quando nós conseguimos extrair de qualquer uma dessas famílias todo o aprendizado necessário, automaticamente nós somos conduzidos a outros campos de experiência para o nosso próprio benefício, para o nosso crescimento. Assim que funciona. A vida é assim. Então, você ali no seu bairro, como é o seu relacionamento? Quais são as características dos seus vizinhos? Das pessoas que compartilham aquele local contigo? O que você tem de igual a eles? Ah, mas eu não tenho nada de igual. Pensa direitinho. Porque a identidade é uma das características que nos diferencia dos animais. E nós somos atraídos pela sintonia. Depois, o trabalho. O trabalho que você possui. Nossa, tem tantas pessoas que vivem falando e reclamando que precisam mudar de emprego. Ah, esse emprego não dá certo. Ah, esse patrão é assim. Ah, o meu colega é assado. E aí começa. Gente, ali é uma família que você também escolheu. Ah, muitos vão dizer assim, ah, não, mas eu não escolhi não, não tive opção. Ou eu trabalho ali, ou eu fico desempregado. Não, você teve opção. Se você poderia ou trabalhar ou ficar desempregado, você escolheu trabalhar. Então, a escolha foi sua. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Sim, você tem que trabalhar, claro. Mas aquela foi a porta que abriu para você. Se abriu para você, por quê? Porque existe uma necessidade, existe uma sintonia ali com aquele grupo. Não adianta você querer fugir. O objetivo é o quê? Aprenda o que o grupo tem a contribuir com a sua evolução e contribua para a evolução do seu grupo. Depois que você conseguir terminar tudo aquilo ali, que você terminar o seu estágio, automaticamente você vai ser conduzido a outros grupos para você aprender e para você contribuir. É a sintonia. E qual é a família que você está mais vinculado? Qual é a família que você mais tem satisfação ou prazer de pertencer ou de conviver? Corporal? A do seu bairro? Do seu trabalho. E temos as outras, por exemplo, dos amigos e do lazer. Como é ou como são os seus amigos e os seus momentos de lazer? Quais são as suas prioridades ou que o grupo a qual você pertence ou que a família que você faz parte dos seus amigos e dos momentos de lazer, o que eles valorizam? E você sente mais prazer de estar com os seus amigos, com a sua família corporal, com os seus vizinhos, o bairro onde você está, com os seus colegas de trabalho ou com os seus amigos? Veja a satisfação pessoal exatamente dando-nos mostras do que nós estamos e como nós vivemos. Para saber onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. A qual família espiritual eu estarei vinculado, principalmente depois que eu retornar à pátria espiritual, onde o corpo e principalmente onde eu vou perder parte dessas características da minha personalidade ou do meu ego que eu não consegui estruturar, vão me conduzir, porque no plano espiritual eu estarei vinculado à família que foi mais cara ao meu coração, aos meus principais valores. Depois, a própria religião. Vocês já analisaram que a família, ou que a religião, e o grupo religioso ao qual pertencemos, ele também é uma família? Mas eu te pergunto, como é o seu nível de integração com essa família religiosa a qual você pertence? Ou a religião para você ainda é apenas e tão somente um momento de desculpar a sua consciência, porque nesses momentos eu me relaciono com o Criador. Fora disso, o Criador fica afastado. Eu só vou para o templo, para a minha religião, para me relacionar com o Criador. Depois disso, eu esqueço. Qual foi a pergunta que a samaritana fez para Jesus? Onde eu devo adorar a Deus? Ah, Deus é espírito e em espírito e verdade deve ser adorado. Opa, quem são minha mãe e meus irmãos?
todo aquele que faz a vontade do meu Pai, este é o... Está vendo como é que Jesus fez ou trouxe informações para nós, exatamente para nós começarmos a descobrir a qual família nós pertencemos? Então, a religião também. E qual é o nível de prazer e satisfação que você sente no ambiente religioso e com as pessoas que fazem parte desta religião? Por quê? Porque lá no plano espiritual, de novo, sem a persona ou sem a máscara, eu me identificarei com os meus iguais e com aqueles que valorizam as mesmas coisas que eu. Enfim, para nós fecharmos, nós temos o município, nós temos o Estado, nós temos o país, que também muitas pessoas reclamam do município que vive, do Estado e do país. Já ouvi muitas pessoas dizerem, não aguento esse Brasil, eu vou mudar daqui. Mas será que vai resolver a situação? Nós estamos vinculados aos nossos iguais. Estamos aqui unidos por uma sintonia, só que as pessoas não querem se conhecer, e como não se conhecem, não conseguirão estabelecer e responder a essa pergunta: a qual família pertence? Enfim, e o planeta em que estamos? Eu queria estar num planeta mais evoluído, eu queria estar num planeta superior, porque não aguento mais esse planeta onde eu vivo. Eu não aguento mais tanta maldade, eu não aguento mais tanta violência, eu não aguento mais tanta insegurança, não aguento mais tanta corrupção. Eu queria estar num mundo onde a autoridade fosse apenas e tão somente moral. Então, será que nós estamos no mundo errado? O nosso nível evolutivo nos permite hoje habitarmos planetas mais evoluídos? Só fazer esse questionamento: a qual família você pertence? E assim, vamos chamar de volta o nosso querido Sérgio, para nós já fecharmos, né? E as reflexões que nós gostaríamos de trazer eram exatamente essas, viu, Sérgio? Eu sei que, assim, dá margem para muitas dúvidas, reflexões, talvez questionamentos, mas eu acho que o principal é a gente lançar essa semente da reflexão, e cada um, é lógico, que vai fazer a sua, que vai trazer, né, a sua conclusão e estabelecer a sua resposta: a qual família pertence. Você já conseguiu decidir, Sérgio? Ao seu microfone, Sérgio. Opa, é isso aí. Então, meu querido amigo, essa é a nossa caminhada, né? De séculos, de milênios, buscando se conhecer, buscando se identificar, mas você sempre com muita propriedade, abre esse leque para fazer a gente pensar, né? Eu acho que é isso que a gente precisa, a gente se identificar. Eu gostei daquilo que você falou sobre a individuação, né? Que é esse processo da gente finalmente se conhecer, saber quem a gente é, né? Conhecer o nosso potencial, e assim fica mais fácil da gente também conhecer o outro, né? Mas é o nosso caminho. Gostei muito. Com certeza. O pessoal está aí, ó, fechando aqui com o comentário da Nívia, nossa irmã aqui de Cássia. Foi muito proveitosa a palestra. Então, eu tenho certeza, né, que a Nívia representa aí todo mundo que está com essa interrogação na cabeça, mas de uma forma, assim, muito positiva, né, de tentar entender, assim, esses mistérios da noite dos tempos que fizeram com que a gente se encontrasse, reencontrasse, se aproximasse tantas vezes quantas forem necessárias dessas pessoas que têm coisas para nos ensinar, né? Acho que é por aí. Ó, tem mais um comentário aqui. Participa dos estudos com a gente. Que coisa boa. Queria aproveitar e divulgar o estudo que você está fazendo, né, Edson? Então, quem estiver nos ouvindo e ainda não conhece, se vocês entrarem no Facebook do nosso amigo Edson Assunção, né? Coloca lá. Não, Edson da AME. Ah, da AME, é verdade. Então, se der tempo, eu até vou colocar aqui no link, a gente pode colocar aqui nos comentários, até você mesmo pode colocar para a gente. Então, o link da AME, que é a Aliança Municipal Espírita de São Sebastião do Paraíso, está sendo ainda de segunda a sexta? De segunda a sexta, às 18 horas. Olha, todos os dias o Edson está lá fazendo o estudo da codificação de Kardec. Cada dia da semana, uma das obras, né? Então, exatamente. É um trabalho, assim, muito interessante. Quem tiver condição de
Se tiver um tempinho, vai lá, procura, tem as lições que já estão gravadas lá, né, dos estudos anteriores, e pode assistir ao vivo toda semana. O Edson, então você fica com a gente aí mais um pouquinho, que eu vou chamar o Zé Carlos para cantar, e depois, no fim, a gente faz o nosso encerramento juntos, tá bom? Perfeito. Zé Carlos, canta aí pra gente. Você viu que teve um pedido lá da nossa Ivone, lá de Delfinópolis, pedindo a música da família. Não sei qual música você tinha programado, mas você pode cantar aí pelo menos 2 canções para nós, tá bom? Ok. Essa música da família, aqui no momento não estou com ela, mas nós vamos cantar uma outra aqui, oferecer nela para nossa amiga Ivone e para todos que estão ouvindo. Creio em ti ao ver que a chuva cai e paz, a flor nascer. Creio em ti, pois sei que quando é noite aqui, é dia ali. Creio em ti, porque me deste o riso e a dor, me deste o amor, o teu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz sobre nós o seu véu descer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. E cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então, creio em ti. Ele é a luz que ilumina, Ele é a face que consola, dele é a mensagem que pacifica, dele é a força que movimenta, dele é a bênção que renova, dele é o caminho que conduz, dele é a verdade que liberta, dele é a vida que triunfa, Jesus. Jesus.
Muito bem, então vou chamar aqui o Edson para que a gente possa encerrar, né, com muita alegria, com muita gratidão a Deus esse nosso encontro, mandar esse abraço muito carinhoso a todos que nos ouvem, né, agora ao vivo e depois, saber que a gente encontra então nessa nossa doutrina maravilhosa tantas respostas, mas também talvez tantas perguntas que vão nos ajudar a compreender melhor a nossa passagem aqui por esse mundo. Edson, eu quero te passar, então, agora para o seu boa noite, suas considerações finais. Bom, muito obrigado. O que nós só temos aqui, Sérgio, é agradecer a você a oportunidade, parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem aí em Cássia, agradecer e parabenizar o Zé Carlos também pelas suas canções, com certeza muitos aqui já se manifestaram, realmente eu já tive a oportunidade, inclusive, de ouvi-lo ao vivo, é realmente muito gostoso, parabéns, continue nesse trabalho, e agradecer a todas as pessoas que tiveram essa oportunidade de refletir conosco. Eu gosto sempre de dizer que as reflexões são conduzidas de acordo com os pensamentos e as vibrações dos participantes. Então, assim, a gente consegue sentir, sim, essa energia, e as pessoas falam, foi boa a palestra, foi, mas é por quê? Porque a energia das pessoas está realmente muito boa, a energia está vibrante, e não podemos deixar de agradecer a espiritualidade, porque esse trabalho é deles. Quando dá tudo certo, é porque a gente consegue ser um instrumento menos, né, imperfeito possível. Ou seja, o trabalho é deles, a obra é do Cristo, e que eles consigam, né, cada vez mais trazer pessoas que vão levar essas reflexões. E não me acho assim totalmente pronto e preparado, não. Mas a gente tenta sempre se esforçar para sermos os instrumentos realmente perfeitos para este mestre amado e querido Jesus. Então, a gratidão é minha a todos vocês, e inclusive aos nossos participantes, aos nossos colaboradores, pelas energias e vibrações. E que todos tenham uma excelente noite, uma excelente semana. Nós que te agradecemos, viu, Edson, pela disponibilidade, por estar sempre com a gente, saber que a gente faz parte também dessa família, né? Dessa família espiritual, dessa família de fé, dessa família que se encontra encontrando o Cristo através da doutrina espírita. Então, isso nos aproxima muito e faz com que a gente possa se ajudar muito mutuamente. Eu quero passar também agora para o Zé Carlos. Zé Carlos, pode dar também seu boa noite, viu? Boa noite, Sérgio. Quero agradecer também por mais esta oportunidade que eu tive, né? Estar reunido com vocês, agradecer ao Edson também pelas né, lindas, inspiradas palavras, né? Que Jesus nos abençoe a todos nós. Assim seja. E agradecendo, então, a todos que se ligaram com a gente, eu queria lembrar, né, nesses momentos de encerramento, nesses questionamentos todos que a gente faz sobre as nossas famílias, que a gente aproveite sempre, mesmo no meio de qualquer dúvida que a gente tenha sobre as origens dos nossos problemas familiares, diante das inseguranças que talvez brotem nos nossos corações, frente a esse desafio, que ao mesmo tempo é tão bonito, mas às vezes pode exigir tanto de nós, que a gente não se esqueça de orar, de pedir essa conexão, de encontrar talvez aquilo que a gente não encontre através de algo consciente, mas que a gente encontre no coração. Que se renovem sempre as razões para a gente querer lutar, para a gente querer continuar, para a gente querer crescer junto, para a gente querer não soltar as mãos de ninguém e, ao contrário, aumentar cada vez mais essa grande corrente de corações, porque um dia a gente vai se sentir verdadeiramente como parte dessa grande família, né? Da família humana, da família de toda a criação divina. Então, a todos, todas, muita paz, que Jesus esteja com vocês, conosco, nos nossos corações, nos nossos lares, e que possamos deixar germinar tantas sementes boas a benefício de todos nós. Então, é assim que, mais uma vez, a gente encerra, espera estar juntos, né, na próxima semana, nas próximas transmissões dessa casa. Que Jesus nos abençoe. Até a próxima. Um grande abraço.